Dia desses eu estava ouvindo Confins do Universo, aquele dos destaques de 2022. Eu gosto de ver o que a galera colocou lá em cima, ver se eu tô louco, se eu tô certo sobre os quadrinhos que eu tô lendo, e eu, de repente, me peguei pensando, será mesmo que eu gosto de quadrinhos? Essa parada aconteceu porque eles estavam lá falando, felizes, sobre como aqueles gibis impactaram eles, como eles ficaram tocados com a história, ou quase choraram, ou deram risada alta, e de repente, eu me dei conta que isso não acontece comigo. Tudo bem que dizem que eu tenho um toco de madeira no lugar do coração, mas eu não sou imune a qualquer coisa, cara. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, que deve estar aparecendo em algum canto, onde eu falo sobre histórias meio bizarras que aconteceram comigo e alguns efeitos meio diferenciados que determinados quadrinhos tiveram, inclusive no meu organismo. Mas a questão, cara, é que tirando 2, 3 histórias, eu nunca fico abalado. Nada demais acontece comigo, eu não fico emocionado, eu não dou risada, eu não tenho susto. Eis então que, para completar o rol de quadrinhos que mexeram comigo, surge esta belezinha aqui. Surge Infiel. Infiel foi criada por Pornsak Pichetshote, alguma coisa desse jeito. Ele é o roteirista, assina a história. Temos Aaron Campbell nas artes maravilhosas que vocês vão pirar quando vocês virarem cada página. E o queridíssimo José Villarrubia, que já é um cara aí que a gente conhece, principalmente quem curte DC Comics. Eu já estava mais ou menos ligado a respeito desse quadrinho e quando a Pipoca Nanquim anunciou a pré-venda, cara, foi questão de pegar o celular e cofrar. Não tem dúvida. A história bizarra que me venderam, ou que eu, digamos assim, fui convencido simplesmente ao ler a sinopse, ela foi decisiva, cara. Eu tinha que ler a história desta mulher muçulmana que mora nos Estados Unidos e come o pão que o diabo amassou. Tá, mas o que tem de tão bom nessa história? Tem a junção de 1000 coisas doidas muito bem amarrada. A gente conhece a Aisha, uma mulher muçulmana, americana, estadunidense, muçulmana, casada com um cara que é branco, que não é muçulmano. Esse cara tem uma filhinha e esse cara tem uma mãe, a sogra, e essa sogra mora num prédio que um dia sofre uma explosão que todo mundo fica achando que é um atentado terrorista. O que eles fazem para aplacar um pouco essa alma traumatizada da sogra? Eles se mudam para viver pertinho dela, eles vão lá, todo mundo junto em família. Só que tem um detalhe, essa explosão, um suposto atentado terrorista, foi cometido por um cara que era muçulmano também. Ah, Clayton, mas você tá largando spoiler. Sim e não, cara. Esse é o único pontinho que eu vou largar para vocês entenderem, dentro de uma sociedade bacana como a dos Estados Unidos, o que deve ser para uma pessoa, no lugar da Aisha, se mudar para esse prédio e conviver com a carga de preconceito e xenofobia galopante, tanto dentro de casa, quanto no corredor, quanto na saída do prédio. Cara, a vida dessa mulher, ela simplesmente é uma merda. E em meio a tudo isso, coisas muito estranhas, capiróticas estão acontecendo nesse prédio. São entidades especialmente designadas para tocar o terror e se alimentar daquilo que mais nojento nós temos enquanto seres humanos. Eu não posso muito entrar nos detalhes, mas a forma como tudo foi construído e a arte do Aaron Campbell, que ele utilizou 2 técnicas, uma para os monstrengos, que na capa a gente já vê uma mão feia chegando por trás da Aisha, e outra para, digamos assim, o mundo real, os personagens humanos. Cara, isso ficou muito bom. É o mais próximo que eu vi em muito tempo de CGI, de efeitos especiais, num quadrinho, no papel. Outra coisa que é importante, além da questão da religião, da etnia, é o quanto as personagens femininas são bem trabalhadas, sejam elas pessoas que a gente goste ou sejam elas pessoas que a gente não goste. Existe um recorte muito bem estabelecido no papel que as mulheres desempenham nesse quadrinho e no papel que os homens desempenham. Esse quadrinho ele tem o tamanho também ideal, o suficiente para a gente mostrar coisas que constroem os personagens, coisas que deixam o enredo mais rico, mas ele também não está ali para encher linguiça. Em nenhum momento a gente sente que viu aquele episódio da semana, da série favorita, que sai do ponto A, chega ao ponto B e não acrescenta em porra nenhuma. Infiel foi lançado em 2020 pela Image Comics nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem a National Public Radio, a NPR. Aliás, quem não conhece os podcasts da NPR está perdendo, eles são maravilhosos. E lá
ela já foi listada como uma das 100 histórias de horror favoritas de todos os tempos, cara. O trabalho da NPR é muito sério, o trabalho do nosso querido Pornsak, que trocadilho terrível tem esse nome, mas o trabalho dele está sendo muito elogiado para um cara que é jovem enquanto criador, mas tem uma larga experiência na indústria de quadrinhos. É muito legal ver o cara sair de editor e assumir, digamos assim, a responsabilidade criativa total dentro de uma história. Óbvio que esse cara tem uma equipe criativa e ela é muito talentosa. Óbvio que esse cara tem um editor, mas ele mostrou que sabe contar uma história. Infiel aborda temas que são pertinentes, relevantes para a sociedade e tudo isso de uma forma sensível e sofisticada, cara. Se a gente for parar para pensar, é muito legal ver um quadrinho que te joga a parada na cara e que te faz refletir. Muitas vezes não precisa te fazer refletir porque ele te jogou na cara e tu já entendeu a mensagem. Muitas vezes tu é obrigado a refletir por causa que a coisa está meio cifrada. E Infiel consegue fazer uma coisa que eu acho muito interessante. Tu percebe do início ao fim o que está acontecendo, tu sabe muito bem quais são os problemas, mas ao mesmo tempo, após ler o gibi, tu consegue continuar tendo algumas reflexões a respeito de tudo aquilo que aconteceu. Tem 3 coisas que eu gostaria de destacar em Infiel. E a primeira delas é: lembra quando no início do vídeo eu falei que eu não sentia nada quando eu lia quadrinhos? Cara, Infiel me fez sentir medo, me fez sentir estranho dentro da minha própria casa. Afinal, é uma história de terror e uma história de casa assombrada. Na verdade, um prédio assombrado, mas ficamos assim. O lar está maculado pelo mal, pelo capiroto. Me deixou inquieto. E isso vem logo depois de um momento onde eu estava questionando se um quadrinho era capaz de fazer isso comigo. Então, parabéns a todos os envolvidos. Não sei se isso vai mudar o destino da humanidade, mas é algo muito curioso que aconteceu comigo e que eu queria relatar. A outra coisa que a gente tem que falar é que Infiel tem cheirinho de Vértigo. É saber contar uma história sem a necessidade da megalomania, da construção de um universo fantástico. A gente consegue ter aqui uma alegoria ao mundo, à sociedade estadunidense, a todos os perrengues que eles passam lá enquanto povo que não tem coesão, porque não tem coesão, infelizmente, por causa do preconceito, da xenofobia e de diversos outros fatores sociais que até fogem à compreensão de um brasileiro. Sempre desconfio de um brasileiro que quer dar aula sobre outro país, principalmente se ele nunca colocou os pés lá. Este aqui não. Este aqui lembra o bom momento da Vértigo, onde tu precisava de 2 personagens no café ou de 2 bruxos tomando uma cerveja batizada com água benta para desencadear algo de grandes proporções e fazer com que tu pense a respeito de temas macro a partir de uma narrativa um pouco mais contida. Eu tiro também o chapéu para a forma sofisticada com que o Pornsak Pitchshot faz uma pequena crítica quase velada, porém explícita. Ele vai lá e ataca de uma maneira muito, muito elegante, cara, a tal da problematização excessiva e do quanto isso pode estar mascarando na realidade falsidade. Aquela necessidade que as pessoas têm de parecerem mais legais do que elas são realmente, ou aquela necessidade que as pessoas têm de simplesmente ir lá cumprir uma determinada obrigação social para dormir tranquila e dizerem: ah, como eu sou legal. E isso tudo em contraste com o que tem de mais escroto, que é o vizinho estadunidense preconceituoso e safado. Coloca tudo isso numa história de terror onde a gente tem entidades demoníacas atacando um determinado grupo de pessoas e as dúvidas que pode acontecer entre o racista xenofóbico, a pessoa que se julga desconstruidona e que na verdade talvez não seja tão amiga daquela menina muçulmana, com todos esses capirotos matando gente, cara, ele fez algo muito, muito diferenciado, muito bacana ali. Essa edição da Pipoca Nanquim compila as 5 edições de Infiel nos Estados Unidos. São em torno aí de 180 páginas deliciosas. Acho que é um papelzinho offset bacaníssimo. O formatinho aquele que a gente gosta, tem um verniz localizado que vai satisfazer a galera da lombada. Mas tem 2 coisas que eu destaco na edição. Primeiro é um preâmbulo ali, um texto introdutório de Tananarive Due. Tomara que eu tenha acertado o nome dela, porque ele é muito legal, faz comparações com obras de cinema. É impossível não pensar na obra de Jordan Peele. No próprio vídeo da Pipoca Nanquim, a gente tem referências a Corra. E sim, temos uma história de terror, onde o que acontece de mais importante é uma questão social.
Também tem um pós-fácil de Jeff Lemire, obviamente ele, o cara que estava lá em Sweet Tooth com o José Villarrubia, o cara que foi editado pelo Pornsack, ele vai ali e deixa a impressão dele. E ler esses textos exatamente na ordem como o Pipoca Nanquim montou isso aqui acrescenta bastante na experiência. Obviamente uma HQ tão boa teria os seus direitos para o cinema negociados de forma muito rápida. Em breve, eu imagino que a gente vá ter Infiel nos cinemas. Torço para que seja um diretor bacana, alguém que de repente com o mesmo background da Aisha, uma pessoa que tenha esse contato com a fé muçulmana, uma pessoa que tenha contato com as etnias retratadas no quadrinho. E acho que tem que ter uma grana boa, porque esses monstros na tela vão ficar muito, muito bacana. Eu gostaria de, obviamente, deixar aqui uma indicação de uma série que fala de temas parecidos. Óbvio que eu não vou achar nada muito igual a Infiel, mas eu lembro de uma série da BBC britânica chamada Apparitions. Apparitions é uma série de 2008 que traz um ator veteraníssimo chamado Martin Shaw, um cara que trabalhou bastante no teatro também, mas fez filmes lá, que é um drama supernatural onde um padre na Inglaterra, que já é uma pessoa que está um pouquinho deslocada, porque a Igreja Católica na Inglaterra, vamos dizer assim, que ela não é a coisa mais bem-vinda do mundo, ele trabalha identificando possibilidades de pessoas que poderão se tornar o quê? Santos um dia. E nisso, cara, ele se defronta com o diabão, mas um diabão possuindo um jovem, e ele tem uma missão que é tentar livrar esse jovem, só que na verdade, cara, o buraco é muito mais embaixo. E lá pela metade do caminho tem um cruzamento muito interessante, porque este padre tem que se unir a um imã, um sacerdote da fé islâmica, para conseguir combater o capiroto. Essa série teve poucos episódios, ela não passou da primeira temporada, mas o arco se encerra ali mesmo de uma forma bem satisfatória. Então tá aí, se vocês querem ver alguma coisa muito doida com capirotos de um formato um pouquinho diferenciado, Apparitions da BBC no Dá Teus Pulos Library, vocês vão conseguir achar com certeza. E para encerrar com uma coisinha mais nova, Servant da Apple TV Plus, uma família e uma casa aterrorizadas por uma presença. Qualquer coisa de Servant que eu falar vai ser spoiler, mas pensa que a gente tem um casal que sofreu um trauma muito forte e uma terceira pessoa introduzida nessa família e coisas muito, muito, muito bizarras acontecem, cara. Galera, por hoje era isso. Um ótimo carnaval a todos. Cuidem-se, juízo, pelo menos quando a gente estiver aí dirigindo um carrinho, quando a gente estiver em deslocamento, sempre é bom ter aquela paz. No mais, curte pra caramba e a gente se vê por aí. Forte abraço.